Você vai ver agora imagens exclusivas que mostram a audácia dos assassinos da juíza Patrícia Scioli, morta em agosto no Rio de Janeiro. Na tarde do crime, os acusados passearam pelo condomínio onde ela morava e estudaram as rotas de entrada e saída que usariam poucas horas depois. Os depoimentos de 2 dos policiais envolvidos foram cruciais para as investigações. Um deles deu uma entrevista reveladora à nossa colega Sônia Brito. A reportagem é dela e de Tíndaro Menezes. 11 de agosto, dia da morte da juíza Patrícia Scioli. São 15 para as 4 da tarde. Estas imagens inéditas mostram um homem caminhando na ponte de acesso ao condomínio onde a juíza será assassinada à noite. É o tenente Daniel Benites, do batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo. Ele entra no condomínio, atravessa a rua principal e se dirige à Rua dos Corais, onde Patrícia morava. Benites tem a cobertura do cabo Sérgio Costa Júnior, também do 7º Batalhão. Às 4h10, a motocicleta pilotada por Sérgio faz o mesmo caminho. 5 minutos depois, os dois deixam juntos o lugar. Benites ainda está a pé. Sérgio, na moto, segue na frente. São esses dois que, dentro de 7 horas, vão disparar 21 tiros contra a juíza. Benites usa calça jeans clara, casaco escuro e tênis branco. À noite está vestido igual, como o Fantástico mostrou há 2 semanas. Ao todo, os 2 policiais passam meia hora estudando pela última vez o local onde planejam executar o crime. A polícia chegou a essas imagens depois que o cabo da PM, que estava na garupa da moto e foi um dos autores dos disparos que mataram a juíza Patrícia Scioli, fez um acordo de delação premiada. Ele contou detalhes do crime em troca da redução da pena. Pouco depois das 11 da noite, a juíza deixa sua sala no Fórum de São Gonçalo e dirige 29 quilômetros sem perceber que está sendo seguida pela moto de Benites e Sérgio. Agora sabe-se que o esquema era ainda maior. Um carro também está no fórum vigiando a saída da juíza. A moto demora a pegar e é o carro que começa a seguir. Nele está o cabo Jovanes Falcão Júnior. O carro sai da perseguição quando é alcançado pela moto, onde estão o tenente Benites e Sérgio, o cabo que fez a delação premiada. Numa entrevista exclusiva para o Fantástico, esse policial revelou que todos os detalhes foram checados naquele dia, porque sem saber do perigo que corria, a juíza já havia escapado de 2 emboscadas naquela semana. Por quê? Porque ela tinha cancelado a reconstituição. Seria durante uma reconstituição? É. E a outra tentativa tinha sido quando? Não me recordo, mas ela tinha saído mais cedo. Uma semana, um mês antes? Dentro da mesma semana. Apesar de já ter tido sua imagem divulgada, o policial pediu para seu rosto não ser mostrado durante a entrevista. A sua mulher sabia da sua participação? Não, só ficou sabendo no fórum quando eu fui fazer o acordo. Da delação premiada? Sim. Você teme pela segurança dela e da sua filha? Temo. Por quê? Saiu nos jornais que, por causa do meu depoimento, que o coronel foi preso. Na verdade, eu não citei o nome do coronel. Quem falou o nome do coronel foi o tenente Benites. O tenente Benites é o condutor da moto. O coronel Cláudio Oliveira era comandante do 7º Batalhão. Esta semana, ele foi preso, acusado de ser o mentor do crime. Outro cabo, Jefferson Miranda, que também fez acordo de delação premiada, disse em depoimento que ouviu do tenente que o coronel sabia do desejo dele de matar a juíza. E ainda teria dito ao tenente: "Você me faria um grande favor." Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre assassinar a juíza Patrícia Scioli? Abril, maio, ele trouxe a ideia para dentro da Ele equipe. quem? O tenente trouxe a ideia para dentro da equipe. A equipe que você diz é o GAT? Sim. GAT é o Grupamento de Ações Táticas, uma espécie de tropa de elite em cada batalhão da PM no Rio. Todos os 9 homens do GAT de São Gonçalo estão presos. O cabo Sérgio confessou ser o homem que atirou com 2 pistolas, calibres 40 e 45, e apontou o tenente como autor dos tiros de revólver 38. Como é que você se sentiu quando você saiu daquele condomínio, depois de todos aqueles tiros no carro da juíza?
Muito arrependido. Muito arrependido. Você se arrependeu na hora ou você se arrependeu quando foi preso? Alguns minutos depois já estava arrependido. Logo depois do assassinato da juíza, o tenente, os 2 cabos e 5 policiais foram presos por outro crime: a morte de um jovem em São Gonçalo. A prisão tinha sido determinada pela própria Patrícia Scioli minutos antes de morrer. De dentro da prisão militar, o tenente fazia ligações que a polícia estava gravando com autorização da justiça. Sabe se alguém do batalhão vem me visitar aqui esse final de semana para organizar aqui as visitas? Falou que vai aí, cara, vai aí. E pediu para que eu fizesse as coisas também, para poder dar uma apoio moral a vocês, entendeu? Sempre conheci meus amigos, tranquilo. 01 era o Coronel Cláudio. O coronel esteve na prisão, então, visitando vocês? Sim, ele fez uma reunião com todos, dando a palavra de conforto e que isso ia passar, que depois todos saíram, só ficou um tenente. Conversando com eles, não sei saber o quanto tempo. No batalhão especial prisional, a cadeia da PM, o tenente não se sentia preso, como mostra essa conversa com a mãe. Cara, eu pedi você fugir daí. Como é que você sai daí, meu filho? Porque é quando é mais fácil fugir pelo mundo, que ninguém quer. Daqui a pouco eu tá saindo, mais umas férias. Férias com festa e cerveja. Olha a cabeça. Arruma uma bolsa de viagem aí, eu fico completamente sem dor de situação, eu te falo qualquer coisa. Você quer 6 ou 8 caixas? Eu vou botar isso na bolsa de viagem, filho. Bota que der. Bota ajudar lá no bote, sabe? Chefiando o GAT, o tenente estava acostumado a pegar o que queria. Os cabos confessaram que o grupo tinha um esquema de corrupção. Eles tomavam armas, drogas e dinheiro dos traficantes e chamavam isso de espólio de guerra. Uma vez, o tenente reservou uma parte do espólio para o coronel. Se entregou ou não tem como te afirmar. Mas ele disse que ia entregar para o coronel. Separou, sim. Você lembra quanto era? Não me recordo. O outro cabo disse que o movimento semanal era de entre 10 e 12 mil reais. E o que passava disso ia para o coronel. Patrícia tinha um objetivo, que era pegar o comandante do batalhão por todo o comando de corrupção que ele fazia na comarca de São Gonçalo. Ele era o alvo da Patrícia. E por isso ela foi morta? Sim, por isso ela foi morta. Porque ela colocou em risco o faturamento do batalhão. Naquela noite, a juíza Patrícia Scioli saiu sozinha do fórum. Sozinha fez todo o percurso e sozinha estava quando caiu na emboscada aqui, em frente à casa dela. Como que essa mulher, que tinha mandado para a cadeia mais de 60 policiais e estava ameaçada de morte, estava andando sem escolta? Depoimentos e documentos reunidos pela polícia começam a esclarecer também essa questão. Em janeiro, o coronel Cláudio transferiu os últimos 2 policiais que faziam a escolta da juíza. Um deles, o cabo Poubel, namorado de Patrícia Scioli. No boletim interno da Polícia Militar, uma observação. Os 2 só poderiam sair dos novos postos com autorização do comandante-geral da PM. O coronel Mário Sérgio Duarte pediu demissão depois que o coronel Cláudio foi preso. O coronel Mário Sérgio, que está se recuperando de uma cirurgia, disse por telefone que a responsabilidade pela segurança de magistrados é do Tribunal de Justiça e que é o tribunal que escala PMs cedidos por convênio. No caso dos 2 seguranças da juíza, o coronel disse que eles foram transferidos de volta para a rua junto com outros PMs que estavam fazendo segurança de autoridades sem estarem formalizados por convênio. Sobre o fato de que a transferência desses 2 praças só poderia ser feita com autorização expressa dele, o comandante-geral da PM, o coronel disse que isso era uma forma de protegê-los para impedir que fossem transferidos para o interior do estado. A radiografia da perícia policial no Brasil. Por que os laudos demoram tanto? Não tem nenhuma lanterna, né? Aí a gente deixa o farol, porque a única forma de visualizar bem é com o farol da viatura. Ainda hoje, aqui no Fantástico. Um
avião monomotor caiu na noite de ontem numa fazenda em Marabá Paulista, no oeste do estado de São Paulo. O avião ia de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, para Campinas e explodiu depois de bater num barranco. O piloto era o empresário Ângelo Delia, da cidade paulista de Valinhos. Estavam a bordo os 2 filhos dele e uma amiga da família. Todos morreram. Ainda não há informações oficiais sobre o que causou o acidente.